Bom dia, meu nome é Nuno Duque, do Trader Charts, e vamos fazer aqui uma análise completa ao PSI 20. Começando com o PSI 20 quebrou aqui a linha de tendência descendente. Reparem que, olhando tecnicamente aqui à figura, ele tem aqui uma figura que lhe dá potencial mais aqui para a volta dos 5.700, 5.780, com um bocadinho de ajuda, quem sabe, se não aqui a expansão aos 5.840, este nível de 161 pode coincidir aqui com esta resistência. Só a sua superação é que faz acreditar que irá aqui aos 127 ou aos 161 e concluir aqui a figura. Portanto, nada indica que também não o vai fazer. Portanto, o que fez aqui fez aqui um duplo topo, pode fazer aqui um ligeiro recuo para mais tarde voltar aqui às subidas. De vigiar, não convém perder aqui esta parte de baixo deste duplo topo, porque se confirmaria aqui a figura e isso mandaria o PSI 20 novamente cá para baixo. Portanto, atenção a esta figura, atenção à quebra, se começa a quebrar aqui abaixo dos 5, a partir dos 5.300 já começa a haver aqui algum sinal de alerta, e se quebra os 5.200 aí confirmaria esta figura que voltaria a pôr o PSI 20 aqui na casa dos 5.000 ou menos. Em gráfico 4 horas temos aqui o tal duplo topo. É normal, eu marquei aqui já uma linha de tendência ascendente entre estes dois pontos e, portanto, seria perfeitamente normal que ele fizesse aqui uma retração relativamente, e que viesse até relativamente perto desta linha de tendência ascendente. A Altri, após ter feito aqui um ombro-cabeça ombro invertido, testou máximos, atingiu o target da figura e agora parece querer cumprir um retângulo que confirmou mais abaixo, aliás, acima da confirmação desta figura, que tem target ali pelos 5.16. Coincide também aqui com a expansão de Fibonacci de 161%, portanto não me espanta que ainda suba mais um pouco até completar aqui o target. Isto são cerca de mais 4, 5%, não seria nada demais. De qualquer modo, parece estar já na parte de cima deste canal. Vamos ver se retrai primeiro um pouquinho ou se faz novos máximos lá na projeção do canal, na projeção da figura, aliás. Como vemos no gráfico de 1 hora, vai subindo aqui dentro deste canal e vai na parte de cima. Portanto, entradas agora, o ideal será, se ela fizer uma pequena retração dentro do canal, o ideal será entrar aqui mais abaixo para, no objetivo de testar lá os máximos. O Banif, após ter atingido os mínimos históricos, fez aqui uma retração, recuperou um pouco da descida e agora está aqui mais ou menos num meio caminho aqui a decidir se, normalmente após estes movimentos rápidos fica aqui numa certa lateralização. Para já está indefinido, não se sabe nem para cima nem para baixo. Passando ao gráfico de 1 hora, como se vê, portanto, ele após aqui a última subida que fez, retraiu aqui aos 50 e agora anda aqui numa certa lateralização. Não é de espantar, eu costumo ver muito, quando um ativo cai muito, normalmente ele vem fazer um duplo fundo ou outra figura de inversão, até que inverte a tendência. Portanto, não me espanta que o Banif venha outra vez aqui aos 71, aos 76 ou até a mínimos novamente para o tal possível, provável duplo fundo. É apenas um movimento habitual, não quer dizer que vai acontecer. Muitas vezes também pode começar a querer lateralizar e mais tarde, quem sabe, recuperar. Passando ao BPI, o BPI está aqui também numa fase de uma certa lateralização
após ter atingido a resistência, temos aqui uma espécie fez a projeção da figura, portanto agora anda ali a ver se vai mais para cima, mais para baixo, aqui uma certa lateralização numa zona também um pouco incerta. Parece ter aqui uma espécie de triângulo ascendente, mas nada está confirmado. Em gráfico de 1 hora cá está, temos aqui o tal triângulo ascendente que já tinha identificado na semana passada. Portanto, continua dentro do triângulo, mais ou menos a meio, portanto isto neste ponto é muito arriscado apostar para cima ou para baixo. Tem que se deslocar a um dos lados para se definir. O BCP também, o BCP idem, também anda aqui numa fase, no meio caminho, aqui a decidir aqui para resolver se vai acima, se vai abaixo. Estas fases são péssimas, são sempre muito arriscadas, porque podemos considerar que está aqui a meio caminho de qualquer figura, de qualquer padrão. Tanto pode dar para cima, pode dar para baixo. O ideal é pôr um pouco de lado até que se defina. No gráfico de 2 horas, pode indiciar aqui um pouquinho que o próximo caminho possa ser um pouco para baixo, porque ele fez aqui um duplo topo, já o confirmou para baixo, e a projeção do duplo topo manda mais ou menos por aqui, portanto isto do fecho até ao target são mais uns 5% para baixo. Portanto, tecnicamente parece que vamos ter aqui uma volta aqui à casa dos 50 cêntimos, 0,05 cêntimos, aliás, dos 5 cêntimos. Portanto, tecnicamente é isto que parece que vai haver aqui uma ligeira correção do BCP. Os CTT apresentaram resultados e, pelos vistos, os investidores esperavam melhor e houve aqui alguma descarga aqui, talvez de posições em mais-valia de alguns investidores que preferiram reduzir eventualmente ou vender, e então tivemos aqui um forte gap aqui, forte volume vendedor. De qualquer modo, isto analisado tecnicamente, posso considerar que é um movimento normal em termos de retração desta subida. Se vemos, por exemplo, no gráfico de 2 horas, vemos precisamente que este gap, esta queda, trouxe a cotação aqui ao nível da retração dos 71%, um nível habitual após qualquer subida ou qualquer descida. Portanto, sinceramente parece-me que vai querer estabilizar mais ou menos por estes níveis e nos próximos dias deverá haver espaço para fechar um pouco ou todo este gap, pelo menos metade do gap, muito provável que o venha a fechar. A EDP Renováveis fez aqui uma subida mais ou menos dentro deste canal, já fez aqui alguma recuperação, já atingiu aqui uns níveis interessantes da recuperação desta última descida. Portanto, está entre o 176, nível habitual. Reparem que temos aqui uma onda, 2 ondas, talvez até haja uma terceira onda para máximos, mas o provável é que agora, após esta subida, haja aqui um pequeno recuo no canal e mais tarde talvez ir outra vez a máximos. No gráfico de 1 hora vemos precisamente essa movimentação, uma onda, 2 ondas, eventualmente a terceira, mas tal como aconteceu aqui nesta primeira subida, espero um ligeiro recuo, talvez aqui há esta zona desta linha de tendência ascendente. Ele neste momento anda aqui mais ou menos a querer lateralizar dentro deste canal. Se o quebrar para baixo, terá esta altura de projeção para baixo, portanto provavelmente aproxima-se aqui da linha de tendência ascendente, o que poderá ser uma boa entrada, a não ser que antes rompa para cima o canal e aí terá a projeção do outro tanto para cima e aí será um bom ponto de entrada também, na quebra em alta. Fazendo aqui uma breve interrupção, quero-vos mostrar aqui
o blog, versão grátis, onde aqui podem ver os planos, aqui podem ver sobre o portfólio, depoimentos de membros, e onde eu vou postando aqui alguns gráficos, onde podem ir consultando. Portfólio Trader Chart já soma 8,84% de rentabilidade. Clicando aqui, dá acesso aos vários dados do portfólio. Tem aqui, como podem ver, 94%, portanto isto é a percentagem de trades positivos, trades negativos, fechados, no caso é a gestão que eu faço no portfólio. 94,29% foram fechados no lucro, portanto um número muito pequeno de trades fechados em perda. Aqui vê-se o acumulado de negócios, fechados, portanto já somei 5.771 euros em trades. Eu faço muitos trades, portanto já tenho 105 trades em menos de 3 meses, portanto dá uma média bem superior. Se considerarmos dias úteis, provavelmente mais de dois trades por dia. Tem aqui vários dados, aqui no caso mostra dia a dia os valores fechados, o total de valores fechados. Aqui tem o posicionamento da carteira, aqui a diversificação por ativos. Isto aqui é uma posição curta, é um hedging. E aqui a relação, a distribuição entre os vários índices, a posição de liquidez e a posição curta da carteira. Como veem, tem eu sempre visto desta forma, bastante diversificado. Depois aqui também podem achar curioso, tem aqui 3 páginas de vendas desde o início. Desde que eu comecei em 25 de agosto, aqui se vierem à página 1, podem clicar aqui para ampliar, mais fácil de visualizar. Portanto, a primeira compra é 25 de agosto e depois tem aqui as vendas, a rentabilidade obtida já líquida de comissão. Eu considero 10 euros de comissão em todos os negócios. E portanto podem analisar aqui o total por página. Portanto, tem aqui a página 2, que foram mais 1571, e a página 3, agora onde foram fechados os últimos negócios. Posso mostrar aqui, por exemplo, os negócios de sexta-feira, já estão aqui fechados no dia 6. Rentabilidades de 4,13, 1,79, 2,65, 3,38, 3,49, 1,47. Tem a data da compra, a data da venda, portanto também conseguem avaliar. E os valores, regra geral, são sempre 2.000 euros investidos. Portanto conseguem, bom para tirar aqui umas conclusões. A EDP tentou sair aqui do canal deste retângulo, canal horizontal retângulo. Depois teve aqui um ligeiro recuo, no entanto, no gráfico de 1 hora é um movimento relativamente normal, portanto nada de anormal. Portanto, ele tentou e esteve bastante tempo aqui em cima do canal do retângulo. Portanto, eu acredito que este iniciou a movimentação para vir aqui acima, para vir aqui pelo menos aos 3.544 aqui nesta resistência, se bem que o target da figura foi um pouco mais em cima, mas portanto a Galp confirmou o duplo fundo, quase que atingiu aqui o seu target, tentou aqui quebrar a resistência, não conseguiu. Isto pode originar um duplo topo, mas esse duplo topo só seria confirmado na quebra deste ponto, dos 9.365. Portanto, até lá continua no caminho, está a fazer o seu caminho, talvez para fazer aqui a figura.
para vir aqui perto dos 11. Vamos aguardar e vamos vendo. Em gráfico de 1 hora, vê-se precisamente que após ter corrigido aqui, andou aqui dentro de um retângulo, quebrou para cima e foi testar, lá está, foi testar aqui esta resistência, agora fez um recuo, tudo isto é normal, portanto para já estou relativamente otimista ainda quanto à Galp, que ainda continua dentro do trajeto para mais subidas. A Mota-Engil quebrou aqui, portanto fez aqui a quebra da figura, portanto, e depois fez um recuo habitual também. Realmente eu tinha dúvidas que ganhasse muito mais força de repente e que fosse para cima, seria ótimo. Mas realmente o que se confirmou é que teve aqui um primeiro dia, mas depois nos dias seguintes fez aqui uma retraçãozinha do movimento. No caso da moto, isto são sempre movimentos expressivos, muitas vezes em termos percentuais assustam, mas no fundo é um movimento normal. Se vemos no gráfico de 1 hora, portanto aqui foi na quebra, precisamente aqui nesta zona foi a quebra da figura que vimos no diário. Fez aqui um retângulo que foi quebrado para cima, ou melhor, uma chávena aqui, quebrou. Isto é um movimento, isto pode ser encarado apenas como um movimento de vir ao suporte. Portanto, as ações muitas vezes quebram, dão uma subida, sobem alguma coisa, mais ou menos, dependendo dos casos, e depois recuam ao suporte, agora suporte, para mais tarde voltar outra vez para cima. Pode ser esse movimento que está a acontecer na moto. Claro que, por exemplo, no dia de ontem, desde o topo que atingiu até ontem, já caiu, chegou a cair 8,5%, portanto isto assusta. Estes movimentos nestas empresas, para cima ou para baixo, assustam muita gente. A Portocel atingiu aqui a retração de 50% de toda esta queda, testou a resistência, estou à espera aqui de um ligeiro recuo no gráfico de 1 hora, aqui dentro deste canal, para tentar aqui uma nova entrada. No entanto, os recuos podem o ideal é que recua aqui, pelo menos aqui aos 38, que se chega aqui à parte de baixo do canal, para ter mais potencial para cima. A Sonai anda aqui numa lateralização já há algum tempo, já há algumas semanas que ela anda aqui dentro deste retângulo. Não há muito mais a dizer. Enquanto ele não quebrar ou para cima ou para baixo, enquanto ele não se decidir um pouco aqui em gráfico diário, não tenha a Sonai de lado, tem stand-by. Em gráfico de 1 hora, ela tinha demonstrado aqui a quebra, ela tinha feito aqui a quebra deste retângulo, ficou pela metade aqui a projeção, não a cumpriu, pelo menos até agora, não quer dizer que não vá lá ainda, mas viu-se que ela aqui fez aqui uma certa inversão, fez aqui um duplo fundo e fez a sua projeção, de qualquer modo também chegou ali um bocadinho perto desta resistência e parece estar outra vez sinal de querer recuar. A Jerónimo Martins quebrou a figura, confirmou de vez, a figura que lhe dá um bom potencial de subida. Eu considero, apesar de ter demorado um bocadinho aqui para a confirmação do ombro-cabeça-ombro invertido, eu considero que ele é válido. Portanto, o primeiro target é aqui o teste a máximos, que quase foi feito na sexta-feira passada, e posteriormente acredito em mais subidas. Quebrando aqui em alta, com certeza que irá fazer a projeção da figura. Vemos precisamente que após esta lateralização que andou aqui, confirmou aqui a sua quebra. Ontem abriu em gap, no caso, por acaso, o dia de ontem abriu em gap e acabou por terminar o dia a fechar o gap, mas toda esta movimentação parece normal.
como vemos no gráfico de 1 hora, temos aqui quase que chegou aqui ao target desta figura ontem, no dia de ontem, e como vemos, acredito que ela quebrou, confirmou aqui em alta, portanto tecnicamente vai com aspecto quem pode dar mais subidas, pode fazer a projeção daquela figura do diário. Aqui a quebra da figura lhe deu logo um potencial da altura do retângulo de 3,5%, que foi atingido no dia seguinte com um gap de abertura e chegou a valorizar aqui 6,5% desde a quebra desta figura. Movimento anunciado aqui no Trader Charts. A INAPA, como tinha falado na semana passada, a INAPA lá vai no caminho do triângulo descendente. Já não falta muito. Lá vai indo devagar, tem todo o aspecto que não vai fugir aqui a este target. Aqui para a volta dos 0,115. A Teixeira Duarte está aqui a querer fazer aqui um fundo, para já, temos aqui um fundo já com alguns toques. Vamos ver, temos aqui, já se começa a deslocar, já temos aqui um retângulo. Vamos ver se ela se aguenta dentro deste suporte, dentro deste retângulo, e se mais tarde o quebra para cima, quebrando em alta este retângulo, tem potencial para atingir aqui os 0,50. Tanto pode quebrar em alta como quebrar em baixa. Neste momento está mais perto de quebrar em baixa, portanto apenas observar, vigiar aqui a movimentação dentro deste retângulo. A Farol anda aqui nesta zona de resistência, a tentar subir mais qualquer coisa. Vamos ver no gráfico de 1 hora. O facto é que no gráfico de 1 hora temos esta figura, ela continua dentro do target e do caminho para mais subidas. Até agora nada foi quebrado. No entanto, está aqui com uma dificuldade em superar um bocadinho mais. Reparem que ela confirmou aqui este triângulo, ou se quisermos aqui uma chávena. Se quisermos ser mais conservadores, a chávena dá-lhe um potencial um bocado menor, mesmo assim bastante alto. Mesmo assim a chávena dava-lhe um target aqui de cerca de 11%, desde a quebra da figura até aqui este máximo que coincide com o 127 de expansão. De qualquer modo, ela anda aqui numa luta aqui a ver se consegue superar um pouquinho mais. Tem aqui este máximo que é aqui a primeira resistência, e então anda aqui numa certa lateralização, tecnicamente dentro do normal. Vigiar que se quebrar aqui para baixo, em baixa, quebrando em baixa, passando para baixo do triângulo, podemos ter aqui uma correção um bocado maior. O ideal é que se aguente mais ou menos para estes níveis e que vá quebrando em alta outra vez para ir cumprindo aqui a figura. A CEMAPA tocou e recuou nitidamente aqui uma zona de resistência. Temos este último bocado aqui houve aqui uma certa inclinação nesta última subida, fugiu aqui um pouco desta linha de tendência ascendente. Não me espanta que agora faça aqui um recuo mais próximo desta linha de tendência ascendente, para depois mais tarde, quem sabe, voltar a testar aqui em alta. Se quisermos ver aqui mais ou menos os níveis de retração, portanto temos aqui o nível 38, que coincidia mais ou menos perto com esta linha de tendência ascendente. Não, portanto seria normal que fizesse esse movimento de retração, o que poderia ser uma entrada razoável aqui nesta zona, portanto acreditando em novos testes à linha de tendência descendente e à sua quebra em alta.
Mas para já o que eu espero, dado aqui a inclinação, é que haja um recuo. Nunca sabemos se será aos 38, 50 ou até menos, ou até aos 61. Teremos que ir vendo. A REN, após ter atingido lá o máximo, fez ali pelo meio, fez uma figura de queda, um head and shoulders. Ontem ele teve um forte gap e que no fundo confirmou e projetou a figura que tinha visto, feito aqui em gráfico de 1 hora, como já vamos ver. O curioso é que ontem, a queda de ontem levou até aqui ao limite desta linha de tendência ascendente. Pareceu-me ser aqui um bom ponto de entrada. Portanto, aqui nesta zona de suporte, aqui acreditando em que irá fechar aqui parte do gap e quem sabe até voltar outra vez a máximos. Vemos aqui no gráfico de 1 hora, precisamente aqui o Head and Shoulders, que o confirmou, recuou, mas não o quebrou, aqui, nunca passando aqui acima do ombro direito. E agora definitivamente confirmou, fez de vez a figura, fez a sua projeção e mais um pouco e tocou milimetricamente ali no nível 76, que coincide com a linha de tendência ascendente. Eu considero que agora o próximo movimento, portanto, a figura está concluída, a sua projeção foi feita e foi um bom nível de suporte. Eu acredito que agora terá espaço aqui para fazer uma recuperação dentro deste gap. Portanto, vejo aqui um potencial, inclusivamente fiz uma entrada aqui no Portfolio Trader Charts, porque vejo aqui um bom potencial para fechar parte do gap ou todo. É uma empresa que está em boa tendência, portanto, acredito que vai haver aqui alguma recuperação. E para já é tudo, espero que tenha ajudado, que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado.